Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a oração e o momento de oração e adoração pelo fim da pandemia do coronavírus, presidido pelo Papa Francisco. Nos estúdios, Silvana e José. Uma boa sexta-feira a você. Na conclusão do Ângelus do último domingo, Francisco, nesse tempo de emergência para a humanidade, convidou os católicos de todo o mundo a unirem-se espiritualmente em oração com ele. A oração do Santo Padre está sendo transmitida nesse momento em Mundovisão, através dos meios de comunicação, e será concluída com a bênção eucarística, que será concedida urbi et orbi. A todos aqueles que se unem espiritualmente a esse momento de oração através da mídia, será concedida indulgência plenária de acordo com as condições estabelecidas pela Igreja e contidas no recente decreto da Penitenciaria Apostólica. Como disse o Santo Padre, ouviremos a palavra de Deus, elevaremos a nossa súplica, adoraremos o Santíssimo Sacramento. Chove nesse momento em Roma, temperatura em torno dos 13 graus centígrados na Praça São Pedro. A pandemia do vírus, queremos responder com a universalidade da oração, da compaixão, da ternura. Permaneçamos unidos, disse Francisco. Façamos sentir a nossa proximidade às pessoas mais sozinhas e com mais dificuldades. Completamente vazia a Praça São Pedro. Vimos momentos antes a imagem do Cristo que se encontra na igreja de São Marcelo, al Corso, no centro de Roma, e que o Santo Padre foi visitar. Essa igreja trata-se de uma igreja muito antiga, do século IV, fundada pelo Papa Marcelo I, que foi perseguido e condenado a realizar trabalhos pesados. E lá também se encontram os seus restos mortais. Na noite de 22 para o dia 23 de maio de 1519, essa igreja sofreu um violento incêndio, ficou destruída, e ao amanhecer, as pessoas foram até lá para conferir os estragos e se depararam com este crucifixo, o crucifixo do altar principal, providencialmente intacto, iluminando por uma lamparina, que, embora atingida pelas chamas, ainda ardia aos seus pés. Imediatamente os fiéis disseram que era um milagre, e os mais devotos começaram então a se reunir todas as sextas-feiras para rezar e acender velas aos pés dessa imagem de madeira. Mas esse não foi o único milagre atribuído a esse crucifixo. No ano de 1522, uma terrível peste atingiu violentamente a cidade de Roma e todos achavam que iam morrer. Desesperados, os frades servos de Maria decidiram então levar esse crucifixo em procissão penitencial da igreja de São Marcelo até a Basílica de São Pedro. As autoridades, temendo o risco do contágio, quiseram impedir a procissão, mas o desespero coletivo falou mais alto, e a imagem de Nosso Senhor foi levada pelas ruas da cidade sob forte aclamação popular. A procissão durou 16 dias, percorreu toda a região de Roma. Quando o crucifixo regressou à sua origem, a peste tinha cessado por completo. Desde o ano de 1650, esse crucifixo milagroso é levado até a Basílica de São Pedro. No dia 15 de março, porém, foi Francisco que foi visitar a igreja de São Marcelo. Rezou pelo fim da pandemia de coronavírus, que tem tirado vidas em todo o mundo. Temos também o ícone Salus Populi Romani, muito amado pelos romanos, um dos mais famosos e venerados ícones marianos que se encontra na Basílica de Santa Maria Maior. O ícone teria sido trazido a Roma por Santa Helena, mãe do imperador Constantino,
Papa Libério mandou ali construir um local de culto, respondendo a uma indicação da Virgem Maria num sonho. Podemos ver agora a imagem. Sobre essa igreja, por desejo de Sisto III, foi construída então a Basílica Mariana. O nome Salus Populi Romani deriva da tradição de levá-la em procissão então pelas ruas de Roma para desconjurar perigos e desgraças. Neste momento, Papa Francisco sobe pelo adro da Basílica Vaticana, sozinho, como ele mesmo disse no último domingo, numa Praça São Pedro, completamente vazia. A tradição também do ícone reza que após a crucifixão, quando Maria se transferiu para a casa de São João, levou consigo seus pertences, entre os quais havia uma mesa que teria sido construída pelo próprio Jesus na marcenaria de São José. E a madeira, então, dessa imagem seria desta mesa que Jesus teria construído. E ali, recordamos, São Lucas teria pintado então a imagem da Mãe de Deus. Francisco. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Preghiamo. Rezemos. Dio onipotente e misericordioso, Deus Todo-Poderoso e guarda Misericordioso, la nostra dolorosa condizione. olha para a nossa dolorosa condição. Conforta i tuoi figli Conforta os teus filhos i nostri e abre cuori os alla nossos speranza, corações à esperança, perché sentiamo in mezzo a noi porque sentimos em la nosso tua meio presenza di a tua Padre. presença de Pai, Per Cristo, il nostro por nosso Signore. Senhor Jesus Cristo, teu Filho que é Deus, que vive e reina contigo. Teremos agora a leitura Ascoltate la parola del Signore do dal Evangelho. Vangelo secondo Marco. Vamos ouvir a palavra do Senhor, do Evangelho In segundo quel Marcos. giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: Naquele dia, ao cair da tarde, Passiamo all'altra Jesus disse aos riva. discípulos: Passemos para a outra margem. Concedata la folla, Eles lo presero con sé despediram così a multidão com'era e levaram Jesus, nella do jeito como barca. estava, consigo, C'erano anche no barco. altre barche e os con outros barcos lui. o acompanhavam. Ci fu una grande tempesta di vento. Veio então e le uma onde ventania si tão forte rovesciavano nella barca, que as ondas tanto se jogavam che dentro do ormai barco era e esse se enchia de piena. água. Egli se ne stava a poppa sul cuscino Jesus estava e na parte de trás, dormiva. dormindo sobre um travesseiro. Allora lo svegliarono e gli dissero: Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, Mestre, não não te importa que estejamos perecendo? Si destò, minacciò il vento e disse al Ele mare: se levantou e repreendeu o vento e o mar. Il vento cessò, Silêncio, e ci fu cala-te. grande O vento parou bonaccia. e fez-se uma grande Poi calmaria. disse loro: Jesus disse-lhes "Perché então: avete paura? Por que sois tão medrosos? Non avete ancora fede?" Ainda não tendes fé? E furono presi da grande timore. Eles sentiram grande e si temor dicevano l'un l'altro: e comentavam uns com os outros: "Chi è dunque costui Quem é este che anche il a vento quem e il obedecem mare gli até o vento e o mar?" obbediscono?" Leitura do Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Teremos agora a homilia do Santo Padre. Venuta la sera. Così inizia il Vangelo che abbiamo Ao ascoltato. entardecer, assim começa o Evangelho que ouvimos. Da settimane sembra
che sia scesa la Desde sera, as semanas que parece fitte o tenebre che entardecer, sono parece cair a attestate noite. sulle nostre piazze, Densas trevas strade e cobriram città, as nossas praças, ruas e si sono cidades. impadronite delle nostre vie, Apoderaram-se riempiendo das tutto nossas di un vidas, silenzio enchendo assordante tudo de um e di un silêncio vuoto desolante ensurdecedor e che um vazio paralizza desolador ogni cosa que al suo paralisa passaggio. tudo à sua passagem. Si sente nell'aria, si Pressente-se no avverte ar, nei gesti, nota-se nos lo dicono gestos, gli sguardi. dizem-no os olhares. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Revemo-nos temerosos e Come i perdidos. discepoli del Vangelo siamo stati À presi semelhança dos alla discípulos do sprovvista Evangelho, da una tempesta fomos surpreendidos por inaspettata e uma furiosa. tempestade Ci siamo inesperada resi e conto furibunda. di trovarci sulla Demos-nos stessa conta barca, de estar no mesmo tutti barco, fragili e todos disorientati, frágeis e ma nello desorientados, stesso tempo mas ao mesmo tempo importanti e necessari, importantes e tutti necessários, chiamati a remare insieme, todos chamados a remar tutti juntos, bisognosi di todos confortarci a carecidos de vicenda. mútuo encorajamento. Su questa barca ci siamo tutti, E nesse barco estamos Tutti. todos. come quei discepoli che Tal como parlano os a una discípulos sola que, voce e falando a uma nell'angoscia só voz, dicono, dizem siamo angustiados: vamos perecer. perduti. Così anche noi Assim siamo também accorti nós che non nos possiamo apercebemos de andare que avanti não podemos ciascuno continuar per conto suo, a estrada, cada ma qual solo por insieme. conta própria, mas só o conseguiremos juntos. È facile ritrovarci in questo racconto. Rever-nos Quello nessa che risulta narrativa é difficile è fácil. capire Difícil l'atteggiamento é di Gesù. entender o comportamento de Jesus. Mentre i discepoli sono naturalmente Enquanto os allarmati discípulos naturalmente se disperati, sentem alarmados e egli sta a desesperados, proprio ele nella está na parte della popa, barca na che parte per do prima barco va a fondo. que se afunda primeiro. E che cosa fa? E o que faz? Nonostante il trambusto, Não obstante a dorme tempestade, sereno, dorme fiducioso nel tranquilamente, Padre. confiado no Pai. È l'unica volta in cui nel Vangelo É a única vediamo Gesù che vez no dorme. Evangelho que vemos Jesus que dorme. Quando poi viene svegliato, dopo Acordam-no, aver calmato il mas vento depois e de le acque, acalmar o vento e as si águas, rivolge ai discepoli in ele tono volta-se di para os rimprovero. discípulos em tom de Perché avete censura. paura? Por que sois tão Non avete medrosos? ancora fede? Ainda não tendes fé? Cerchiamo di comprendere Procuremos in che cosa compreender. consiste la mancanza Em que di fede consiste dei esta discepoli, falta de fé dos che si discípulos, contrappone alla que se fiducia di contrapõe Gesù? à confiança de Jesus? Essi non avevano smesso di credere Não é in que Lui, deixaram de infatti crer lo nele, invocano. pois invocam-no. Ma vediamo Mas come lo invocano. vejamos como o Maestro, invocam. non ti Mestre, importa não te che importas siamo perduti? que pereçamos? Non ti importa. Não te importas. Pensano che Gesù Pensam que si Jesus disinteressi di loro, se tenha che desinteressado non si deles. curi di loro. Não cuide deles. Tra di noi, nelle nostre famiglie, Entre nós, nas una delle nossas cose che famílias, fa più male uma das è coisas que quando mais ci dói sentiamo dire é ouvirmos importa di dizer: me? não te importas de È mim. una frase che ferisce, É uma frase que scatena fere tempeste nel e cuore. desencadeia Avrà turbulência no scosso anche coração. Gesù, perché a nessuno Terá più che a abalado lui também Jesus, importa di noi. pois não há ninguém que se importe mais de Una nós volta do invocato, que Ele. salva De i fato, suoi uma vez discepoli invocado, sfiduciati. salva os seus discípulos desalentados. La tempestà smaschera la nostra A vulnerabilità tempestade desmascara a scoperte nossa quelle vulnerabilidade e superflue e sicurezze deixa con cui descoberto abbiamo costruito as le nostre falsas e attese, supérfluas seguranças i com nostri que progetti, construímos os nossos nostre programas, os abitudini nossos e priorità. projetos, os nossos hábitos e Ci prioridades. dimostra come abbiamo Mostra-nos lasciato como addormentato deixamos adormecido e abandonado aquilo ciò que che nutre, alimenta, sustenta sostiene e dà forza e dá alla força à nostra nossa vita vida e alla nostra e à comunità. nossa comunidade. La tempesta pone allo scoperto tutti i A propositi tempestade põe a descoberto todos os propósitos de empacotar e esquecer o que alimentou a alma dos nossos povos. Todas as tentativas de anestesiar com hábitos aparentemente salvadores, incapazes de fazer apelo às nossas raízes, evocar a memória
dos nossos idosos, privando-nos assim da imunidade necessária para enfrentar as adversidades. Con la tempesta è caduto il trucco di quegli stereotipi Com a con cui tempestade, caiu a mascheravamo il maquilhagem nostro ego, dos sempre estereótipos preoccupati della propria com immagine. que mascaramos o nosso Ed è eu, rimasta sempre scoperta preocupado com a ancora própria una imagem. volta E ficou quella descoberto uma vez benedetta mais aquela pertenenza comune abençoada alla pertença quale comum non possiamo sottrarci, a que não nos podemos la subtrair, pertenenza come fratelli. a pertença como irmãos. Perché avete paura? Por Non que avete ancora sois tão fede? medrosos? Ainda não tendes fé. Signore, la tua parola stasera ci Nesta colpisce tarde, Senhor, a tua e palavra ci riguarda atinge e toca-nos in a questo todos. nostro mondo che tu ami più di Neste noi. nosso mundo Siamo andati que tu amas avanti a mais tutta do que nós, velocità, avançamos a toda sentendoti velocidade, forti e capaci di sentindo-nos em tudo tutto. fortes e Avevi capazes. Ci siamo lasciati assorbire Da nossa dalle evidência de corse lucro, e deixamos-nos trastornare absorver dalla fretta. pelas coisas e Non ci siamo transtornar pela fermati pressa. davanti ai tuoi Não richiami. nos detivemos Non ci perante siamo os teus ridestati apelos. di Não fronte a despertamos guerre, face a guerras e ingiustizie injustiças planetarie. planetárias. Non abbiamo ascoltato Não ouvimos il grido dei o poveri grito dos del pobres nostro pianeta e do nosso planeta gravemente malato. gravemente enfermo. Abbiamo proseguito imperterriti, Avançamos pensando destemidos, di rimanere sempre pensando que sani continuaríamos in un sempre mondo saudáveis num mundo doente. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo. Agora nós, sentindo-nos Sveglia-ti, em Senhor. mar agitado, imploramos-te. Acorda, Perché Senhor. avete paura? Porque sois tão Non avete medrosos, ancora fede? ainda não tendes fé. Signore, ci rivolgi un appello Signore. alla fede, che non è Lança-nos tanto apelo, credere che tu esista, apelo à fé. ma venire a te e fidarsi di Esta te. não é tanto acreditar que tu In questa existes, Quaresima risuona il tuo como, appello urgente. sobretudo, vir a ti e Convertitevi, fiar-se de ti. ritornate a me con tutto Nessa il quaresma cuore. ressoa o teu apelo urgente. Ti chiamo a Convertei-vos, cogliere questo tempo di prova convertei-vos a mim, come un tempo de di todo o scelta. vosso coração. Chama-nos a aproveitar esse tempo de prova como um tempo de decisão. Não é o tempo do teu juízo, mas do nosso juízo. E che cosa passa? O tempo de decidir De o que separar conta ciò e o que que é passa, necessário de separar o da que é ciò que não necessário é. daquilo que não o é. È il tempo di reimpostare É la o tempo rotta de della vita reajustar a verso di rota te, Signore, da vida e rumo a verso ti, gli altri. Senhor. E e aos possiamo outros. guardare a tanti compagni E di podemos viaggio ver tantos companheiros de viagem che nella exemplares paura que, no hanno medo, reagito, reagiram donando oferecendo la propria a vita. própria vida. È la forza operante dello Spirito, É a força operante do Espírito derramada e plasmada em entregas corajosas e generosas. É a vida do Espírito capaz de resgatar, valorizar e mostrar como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, escrevendo os acontecimentos decisivos da nossa história. Médicos, enfermeiros, enfermeiras, trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos, mas muitos outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho. Perante o sofrimento onde se mede o verdadeiro desenvolvimento dos nossos povos, descobrimos e experimentamos a oração sacerdotal de Jesus. Que todos sejam um só. Quantas pessoas dia a dia exercitam a paciência e infundem esperança, tendo a peito não semear pânico,
mas com responsabilidade. Quantos pais, mães, avós, professores mostram às nossas crianças, com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração. Quantas pessoas rezam, se molam e intercedem pelo bem de todos. A oração e o serviço silencioso são as nossas armas vencedoras. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Por que sois tão medrosos? L'inizio della fede Ainda è não tendes fé? sapersi bisognosi di O salvezza. início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Da soli. Não somos Da soli autossuficientes. affondiamo. Sozinhos Abbiamo afundamos. bisogno del Signore Precisamos do come gli Senhor antichi naviganti delle como stelle. os antigos navegadores Invitiamo Gesù das estrelas. nelle barche delle Convidemos nostre Jesus a subir para o barco da nossa vida. vite. Consegniamogli le nostre paure Confiemos perché Lui le vinca. os nossos Come i medos discepoli para que Ele os sperimenteremo vença. che con Lui a Com Ele a bordo bordo, experimentaremos como os discípulos que não há questa è la naufrágio, forza di Dio. porque esta é a Volgere força de bene Deus, tutto quello fazer che fa, resultar em bem anche le cose tudo brutte. o que nos acontece. Egli porta il mesmo as sereno coisas nelle ruins. nostre tempeste. Ele serena as nossas Perché con tempestades, Dio la porque vita com non Deus muore mai. a vida não morre jamais. Il Signore ci interpella e in mezzo alla nostra O Senhor tempesta interpela-nos si invita e no a meio da nossa risvegliare e attivare tempestade la convida-nos solidarietà a despertar e ativar a solidariedade e a esperança, sostegno, capazes de dar solidez, significato apoio queste ore e significado a in essas cui horas em que tudo sembra parece naufragare. naufragar. Il Signore si risveglia per risvegliare O e Senhor ravvivare la desperta nostra para fede acordar e pasquale. reanimar a nossa fé pascal. Abbiamo un'ancora. Temos uma âncora. Nella sua croce Na siamo sua stati cruz salvati. fomos salvos. Abbiamo un timone. Temos um leme. Nella sua croce Na sua siamo cruz stati riscattati. fomos resgatados. Abbiamo una speranza. Temos uma Nella sua esperança. croce Na siamo sua stati cruz risanati fomos curados e e abbracciati, abraçados, affinché niente para que e nada nessuno e ninguém separi dal suo amore nos separe redentore. do seu amor redentor. In mezzo all'isolamento nel quale stiamo No meio patendo la desse mancanza isolamento degli que affetti nos faz e degli padecer incontri, a limitação de sperimentando afetos la e mancanza encontros di e tante experimentar a cose, falta de tantas coisas, ascoltiamo ancora una volta ouçamos mais uma vez che ci salva. o anúncio que nos salva. È risorto Ele e ressuscitou vive accanto a noi. e vive ao nosso lado. Il Signore ci interpella dalla sua croce a ritrovare Da sua la cruz, o vita Senhor che ci desafia-nos a attende, encontrar a guardare vida verso coloro que nos che ci espera, reclamano, a olhar para rafforzare, aqueles riconoscere que nos e reclamam, incentivare la grazia a che ci reforçar, abita. reconhecer e Non incentivar a fermiamola graça morta, que mora em che nós. mai si ammala, Não e apaguemos a lasciamo mecha que ainda fumega, riaccenda la speranza. que nunca adoece, e deixemos que reacenda a Abbracciare la sua esperança. croce significa trovare il coraggio Abraçar a sua cruz significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades da hora atual, abandonando por um momento a nossa ânsia de onipotência e de possesso, para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar. Significa encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam sentir-se chamados e permitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade e de solidariedade. Nella sua croce siamo stati salvati Na sua cruz per fomos accogliere salvos la speranza, para acolher a per lasciare esperança che sia essa e deixar que seja rafforzare ela e sostenere a tutte fortalecer le e sustentar todas as medidas e estradas que nos possam ajudar a salvaguardar-nos e a salvaguardar. Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza, Abraçar o Senhor para abraçar a esperança.
Aqui está a força da fé que liberta do medo e dá esperança. Perché avete paura? Non avete ancora Por que fede? sois tão medrosos? Ainda não tendes fé, Cari fratelli e sorelle, queridos da irmãos e questo irmãs. luogo che Desse racconta lugar la fede que atesta a rocciosa di fé Pietro, rochosa de Pedro, stasera vorrei affidarvi gostaria tutti al nessa tarde de Signore vos per confiar l'intercessione a della todos ao Madonna, Senhor pela intercessão de Nossa salute del Senhora, suo popolo, saúde do seu stella povo, del mare in tempesta, estrela do mar em tempestade. da questo colonnato che abbraccia Desta Roma colunata que e il abraça mondo, Roma e o mundo, scenda su di voi desça come sobre un vós abbraccio como um consolante, abraço la consolador benedizione di Dio. a bênção de Deus. Signore, benedici il Senhor, mondo, abençoa o mundo, dona saluti ai corpi dá saúde aos e corpos conforto ai cuori. e conforto aos corações. Chiedi di non avere paura, Pede-nos ma la nostra para não fede è ter medo. debole, Signore, A e nossa fé, siamo porém, é timorosi. fraca e sentimos-nos temerosos. Però tu, Signore, Mas tu, Senhor, non lasciarsi in balia não nos della deixe tempesta. à mercê da tempestade. Ripeti ancora, Continua a voi repetir-nos: non avete paura. não tenhais medo. E noi insieme a E Pietro nós, gettiamo in junto com te Pedro, ogni confiamos preoccupazione todas as nossas perché preocupações, sappiamo che tu hai cura di noi. porque tu tens cuidado de nós. Encerra assim, Francisco, a sua homilia nesse momento de oração numa praça São Pedro vazia. Companheira hoje é a chuva. Santo Padre se dirige agora diante das duas imagens que nós temos na Praça São Pedro. A imagem da Salus Populi Romani, a salvação do povo romano. E depois, também diante do crucifixo de madeira. O Papa se dirige primeiramente diante da imagem de Nossa Senhora. Imagem que ele sempre vai visitar. E o canto Subtum Presidium. Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed a periculis functis libera nos semper. Virgo gloriosa et benedicta. Francisco se detém então em oração diante da imagem Salus Populi Romani. Se dirige agora até o crucifixo de São Marcelo. Era cantado a antífona à cruz.
redelisti mundo. No último dia 15 de março, Francisco visitou a igreja de São Marcelo e rezou diante desse crucifixo pelo fim da pandemia do coronavírus. Crucifixo, como dissemos antes, no ano de 1522, quando Roma foi atingida por uma terrível peste, foi levado pelas ruas da cidade até a Basílica de São Pedro. Uma procissão que durou 15 dias e percorreu toda a cidade. E quando esse crucifixo regressou à sua origem, a peste tinha cessado por completo. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum illascaris nobis. Flectamus iram vindice, ploremus ante iudice. Teremos agora a exposição, adoração e a bênção eucarística. Santo Padre se entrou agora para o adro da grande Basílica Vaticana. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum illascaris nobis. Nostris malis offendimus, tuam Deus clementia, e funde nobis de super remissor indulgentia. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum illascaris nobis. Dans tempus acceptabile, da lacrimarum rivulis, lavare cordis victima, qual ad caritas. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum illascaris nobis. Santo Padre no adro da grande Basílica, sendo conduzido agora ao Santíssimo Sacramento. Teremos a exposição, adoração e a bênção eucarística. Bênção Urbi et Orbi, o Santíssimo Sacramento. Adoro te devote latens deitas, quae sulpis figuris vere latitas,
presença agora. Sed auditus Santíssimo Sacramento. tudo creditur. Credo qui dixit Dei Filius, nil hoc verbo veritatis velius. In cruce latemas sola Deitas, articulatet simul et humanitas, ambot amen credens atque confitens, peto quod petivit latro penites. Plaga sicut Thomas non intueor, Deum tamen meum te confiteor. Fac me tibi semper magistrere, in te spema bere te deligere. O memoriale mortis Domini, panis vivus vitam prestans homini, presta mementi de te vivere, et te illi semper dulces avere. Pie pellicane Iesu Domine, me in mundum munda tuo sanguine, cuius volas illa salvum facere, totum mundum vita omniscere. Iesu quem velatum nunc aspiciu, oro fiat illud quotam sitio, ut te revelata cernes facie, visus imbeatus tuae gloriae. Amen. O canto Adoro-te Devote. Teremos agora a súplica. Nós te adoramos, ó Senhor. Momento em que convidamos você a adorar. O Santíssimo Sacramento. Momento de adoração. Recordamos a você que nos segue também através das emissoras de rádio. Momento do silêncio, da adoração ao Santíssimo Sacramento.
adoremos, junto com o Papa Francisco, o Santíssimo Sacramento. O mundo católico, nesse momento, se detém diante do Santíssimo Sacramento, junto com o Papa Francisco. O momento da exposição e adoração do Santíssimo Sacramento. Na conclusão desse momento de oração, Francisco estará concedendo a sua bênção urbi et orbi com o Santíssimo Sacramento. Vero Dio e vero uomo, realmente presente in questo santo Verdadeiro sacramento. Deus e verdadeiro homem, realmente presente nesse santo sacramento. Nós te adoramos, Senhor. Nosso Salvador, Deus conosco, fiel e cheio de misericórdia. Rei e Senhor da criação e da história. Vencedor do pecado e da morte. Amigo dell'uomo, Amigo do homem, ressuscitado e vivo, à direita do Pai.
Figlio unigenito del Padre, Filho unigênito do Pai, descido do céu para a nossa salvação. Nós acreditamos em Ti, ó Senhor, Médico celeste que se inclina sobre a nossa miséria. Cordeiro imolado que se ofereceu para nos redimir do mal. Bom pastor, dá a vida pelo rebanho que amas. Pão vivo e remédio da imortalidade que nos dá a vida eterna. Nós acreditamos em Ti, ó Senhor. Do poder de Satanás e das seduções do mundo, liberta-nos, ó Senhor. Do orgulho e da presunção de poder prescindir de Ti. Dos enganos, do medo e da angústia. Da incredulidade e do desespero. Da dureza do coração e da incapacidade de amar. Liberta-nos, ó Senhor. De todos os males que afligem a humanidade, salva-nos, ó Senhor, da fome, da penúria e do egoísmo, das doenças, das epidemias e do medo do irmão, da loucura devastadora, dos interesses impiedosos e da violência, dos enganos, da má informação e da manipulação das consciências. Salva-nos, ó Senhor. Olha para a Tua Igreja, que atravessa o deserto. Consola-nos, ó Senhor. Olha para a humanidade aterrorizada pelo medo e pela angústia. Olha para os doentes e moribundos, oprimidos pela solidão. Olha para os médicos e trabalhadores da saúde, exaustos pela fadiga. Olha para os políticos e administradores que carregam o peso das escolhas. Consola-nos, ó Senhor. Na hora da provação e o julgamento e da perda, dá-nos o Teu Espírito, Senhor. Na tentação e na fragilidade, no combate contra o mal e o pecado, na busca do verdadeiro bem e da verdadeira alegria, na decisão de permanecer em Ti e na Tua amizade. Dá-nos o Teu Espírito, Senhor. Se o pecado nos oprime, abre-nos a esperança, ó Senhor. Se o ódio nos fecha o coração, se a dor nos visita, se a indiferença nos aflige,
se la morte se ci a morte annienta. nos aniquila. Aprici alla speranza, Signore. Abre-nos a esperança, Senhor. Depois das invocações, Tanto ergo sacramentum venem urger nui, et antiquum documentum nova cedal ritui, prestet vide supplementum sensum defectui. Genitori genitoque, lauset jubilatio, salus honor virtus tuaque, sit et benedictio, procedenti ab utraque, comparsit laudatio. Amen. Preghiamo. oremos. Signore Gesù Cristo, Senhor Jesus Cristo, sacramento que no admirável sacramento da Eucaristia deixaste-nos o memorial da tua Páscoa, fa che adoriamo faz que con adoremos viva fede com fé il viva santo mistero o santo mistério do teu corpo e do teu per sentire sangue, sempre in noi para sentir sempre em nós os benefícios da redenção. tu che vivi e regni Tu que nei vives e secoli reinas dei secoli. nos séculos dos séculos. Amém. Cardeal Ângelo Comastra si presti da Basílica di São Pedro in annunciare agora. Francesco Abençoe concede Urbi et l'indulgenza Orbi. plenaria Santo Padre nella forma Francisco, stabilita dalla Chiesa a tutti coloro che in questo momento ricevono la benedizione eucaristica. concede agora a bendição a todos aqueles que recebem a bênção eucarística também através do rádio, da televisão e também espiritualmente, com o desejo. Di benedizione. Santo Padre dará então a bênção agora, Urbi et Orbi, com o Santíssimo Sacramento. Continua a chover ainda. Em Roma, Santo Padre então se prepara agora para nos abençoar o mundo inteiro com o Santíssimo Sacramento. Vamos nos unir a esse momento tão especial, tão forte. Vamos receber essa bênção.
a bênção com o Santíssimo Sacramento. Urbi et Orbi, para Roma, no qual Francisco é o bispo, e ao mundo inteiro, a todo o mundo. Expressão Urbi et Orbi, que significa a cidade de Roma e o mundo. Dio sia benedetto. Deus seja bendito. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Concepção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, o seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus, nos seus anjos e nos seus santos. Essa é a aclamação após a bênção do Santíssimo Sacramento. Laudate Dominum omnes gentes, laudate Deum omnes populi, quod iam confirmata est super nos misericordia. Agora o Santíssimo será levado até a capela da adoração que nós temos dentro da Basílica de São Pedro. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Completamente vazia também a grande Basílica de São Pedro. In principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ainda um momento de silêncio e de oração, na conclusão já desse momento de adoração do Santíssimo Sacramento e da bênção Urbi et Orbi. O Santíssimo que retorna agora para a capela. Na conclusão, recordamos as palavras de Francisco: o Senhor interpela-nos e no meio da nossa tempestade convida-nos a despertar e ativar a solidariedade e a esperança, capazes de dar solidez, apoio e significado a essas horas em que tudo parece naufragar. Concluímos a transmissão ao vivo na Praça São Pedro, agradecendo todas as emissoras de rádio, de televisão e a você através das redes sociais. Um convite do Santo Padre a continuarmos a rezar pelo fim desta pandemia. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.